Então, você está com a Bíblia aí, Marcos capítulo 2. Versículos 1 e seguintes. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda os lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Pai, obrigada por tua palavra, a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, e que esta palavra nesta noite, Senhor, encontre lugar em nosso coração para operar aquilo pela qual o Senhor a designou. Tua palavra diz que a palavra lançada, ela não volta vazia, sem que antes cumpra o seu desígnio. E eu quero, Senhor, declarar em nome de Jesus que todo ladrão da semente está proibido de agir, trazendo distração, em nome de Jesus. Que a tua glória, o teu Shekinah, Senhor, se mova de forma tremenda e sobrenatural para a glória do teu nome. Amém, graças a Deus. Pode tomar assento. Aleluia. Amados irmãos, eu disse aqui há uns dias atrás sobre um grande problema, e foi sobre esse tema que eu ministrei, sobre a questão da identidade, a dificuldade das pessoas entenderem quem elas são em Deus. E nós trouxemos então alguns textos bíblicos que nos revelam quem nós somos em Deus. Nós temos aquilo que a Bíblia diz que nós temos, nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. E quando nós não entendemos o que a Bíblia diz ao nosso respeito, quando nós não entendemos que somos pessoas espirituais, assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais, nós vivemos aquém dos planos de Deus para as nossas vidas. O que nós ouvimos hoje são pessoas em depressão, pessoas que não sabem quem são, pessoas que estão lutando contra as más notícias, como foi dito aqui por alguns, principalmente pela irmã Lenita, que no momento em que o Brasil está com certa dificuldade, a gente tem ouvido falar muito em crise, eu já não aguento mais ouvir tantas pessoas falando nisso. Eu falei, meu Deus, eu tenho que arrumar uma palavra diferente para isso, porque nós ouvimos: nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. É verdade, mas é um momento em que as más notícias trazem perturbações, e tudo aquilo que nós precisamos para andarmos em paz, a paz que Deus tem para nós, nós encontramos na palavra de Deus. Tudo que nós precisamos para andarmos em paz, para não focarmos nas más notícias, nas perturbações que são trazidas por um contexto que é real. Não negamos as circunstâncias, como eu tenho dito aqui, mas nós andamos por fé.
e para andar por fé, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, para encontrarmos qual o caminho que nós devemos seguir, sem que entremos em crises de identidade, sem que entremos em depressão, em tristeza, olhando para as más notícias, ouvindo as más notícias. Amém? E eu encontro aqui, pastor, o que isso tem a ver com esse texto? Tem algumas lições que talvez você já tenha ouvido, porque esse texto é um texto que é muito pregado, nós ouvimos muitas pessoas falando sobre ele. Eu não me lembro de ter pregado mais do que uma vez sobre esse texto. Mas já ouvi muito, né, sobre os 4 amigos, sobre a fé dos amigos, sobre a multidão que é impedimento para que aquela pessoa encontre a bênção. Mas eu quero trazer aqui algumas coisas nesse texto que talvez você já saiba de cor, que talvez você já tenha até pregado sobre isso, mas que vale a pena lembrar e que a prática desses ensinamentos aqui nos guardarão no ano que se inicia. É isso que o Senhor quer trazer para nós. Nós precisamos estar guardados, porque a verdade é que as pessoas estão preocupadas, inseguras com todo o quadro, não só na nossa nação, mas um quadro mundial, de muitas guerras, de muitas dificuldades, de muito terrorismo, de muita insensibilidade, de muito pecado, e nós estamos neste mundo. Amém, amados? Mas nós precisamos extrair da palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, que cobrem a nossa vida, que cobrem a nossa família, a fim de que nós possamos ter equilíbrio. Amém? Então, nós vamos ver aqui, neste texto tão maravilhoso, sobre essas coisas. Amém? Então, como vencer essas dificuldades, como vencer a passividade, que muitas vezes vem por conta da tristeza, como vencer a depressão. Então, em primeiro lugar, eu tiro aqui desse texto que eu preciso vencer a guerra, em primeiro lugar, dentro de mim mesma. Não adianta eu querer vencer lá fora se a minha estrutura mental é uma estrutura de incredulidade. É uma estrutura em que, quando eu esbarro com a multidão, eu esqueço quem é o meu Senhor, o poder que o meu pastor tem. Eu esqueço aquilo que ele prometeu na sua palavra, e ele é fiel para cumprir. E há um texto na palavra de Deus, nós lemos aqui na consagração, em que o Senhor dizendo para Abraão: Abraão, eu não tenho por quem jurar, porque não existe nada maior do que eu, então eu juro por mim mesmo que eu cumpro as minhas promessas, e em prometendo eu cumprirei. Aleluia, não existe nada maior para que Deus possa jurar. Então, ele diz por ele mesmo, uma vez que a palavra saiu da sua boca, ele é fiel para cumprir. Não há quem possa fazer a mão do Senhor retroceder. Não há quem possa fazer com que um decreto do Senhor seja anulado. Aleluia! E nós precisamos nos manter, queridos, em fé. Então, aqui o texto diz o seguinte, nós vamos voltar aqui. Jesus, ele retorna a Cafarnaum. Você lê a partir do capítulo 1 aqui, que Jesus, ele operou vários milagres. Todos os dias Jesus estava ensinando, todos os dias Jesus estava pregando, mas para fazer isso havia uma base que ele mesmo formava através da sua vida de oração. Jesus passava noites orando, para receber do Pai a direção e as palavras que ele tinha que ministrar para as pessoas. E ele volta então para Cafarnaum, mais ou menos 32 quilômetros de Jerusalém, e era um lugar que ele ia e voltava sempre.
aqui a palavra de Deus diz que ele estava em casa. Nós não sabemos na casa de quem. Alguns estudiosos dizem que esta casa aqui era a casa de Pedro. Mas existem alguns que se arriscam em dizer e usam outros textos da palavra de Deus para argumentar que esta casa era a casa de Jesus. Nós não temos mais informações, mas temos alguns textos que podemos até investigar se verdadeiramente era ou não. Mas Jesus volta, né, e depois de alguns dias, ele já tinha estado ali, e depois de alguns dias ele volta outra vez para Cafarnaum. E como aonde Jesus estava, vida fluía, ensinamento fluía, graça saía através de Jesus, o que acontecia? As pessoas iam até ele. E a Bíblia diz aqui que se juntaram muitas pessoas que vieram de vários locais e que aquela casa não cabia, a porta estava lotada de pessoas e ele estava ali anunciando a palavra. Jesus anunciava a palavra, irmãos. O que sustenta o ministério, que sustenta a igreja, é a palavra de Deus. Deus chamou a igreja para ser luz e sal na terra, e esta luz que a igreja tem que irradiar é a luz da palavra de Deus. Este sal que a igreja tem que temperar este mundo é a palavra de Deus, que nos dá equilíbrio, que nos dá segurança. Então, tudo o que nós ouvimos, nós devemos conferir com a palavra de Deus. Aquelas doutrinas, aqueles ensinamentos que estão fora da palavra de Deus, nós ouvimos, mas nós não podemos assimilar e receber como a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. O que serve para nós é a palavra de Deus. Ah, eu fiz assim, eu precisei pegar isso e aquilo, mas tem na palavra? Então, se não tem, isso é uma coisa pessoal, não serve para doutrina. Amém? Então, Jesus, ele anunciava a palavra. As pessoas, elas estavam ali para receber a palavra. As pessoas ficavam impactadas com os ensinamentos que Jesus trazia. Então, queridos, aqueles homens, eles chegaram com o seu amigo, 4 homens levando numa maca um amigo paralítico, e eles se depararam ali com uma dificuldade, uma multidão. E uma multidão insensível. Por quê? Porque se tem uma multidão, é evidente que muitas pessoas ali estavam com problemas, estavam doentes. A Bíblia não fala se tinha pessoas ali, outras em macas. Só narra sobre essa pessoa aqui. Será que aquela multidão não poderia abrir um pouco para que aqueles homens entrassem com aquele paralítico? Abrissem caminho para que aquele homem se achegasse até Jesus? Então, muitas vezes, a multidão é um bloqueio. E nós, como filhos de Deus, nós não podemos olhar para a multidão. Amém? Nós não podemos olhar para a multidão, nós temos que vencer. Porque a multidão aqui, neste caso, representa a dificuldade para que aquele homem pudesse se achegar até o Senhor. E, queridos, algumas coisas ontem lá na chácara nós ouvimos dos irmãos, quando nós compartilhávamos da palavra de Deus, e em alguns grupos, e nós ouvimos algumas coisas ali interessantes sobre a família. E uma das coisas que nós ouvimos ali, que os irmãos colocaram, para que a família ela seja bem sucedida, algumas características devem ser observadas. E os irmãos colocaram para a gente lá a questão de Deus estar em primeiro lugar.
A questão das pessoas dentro da família entenderem os seus papéis. A questão de ter a Bíblia em primeiro lugar. A questão da generosidade, a questão do amor. E nós observamos que não são apenas nesses dias em que as pessoas, elas muitas vezes criam obstáculos para que outras cheguem até Jesus. E não são somente as pessoas do mundo, muitas vezes são pessoas que já conhecem a Deus e que tornam-se verdadeiros obstáculos para que pessoas alcancem o melhor de Deus, a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Ensinos errados muitas vezes impedem. Existem pessoas que receberam tantas doutrinas erradas que não conseguem fluir na plenitude daquilo que Deus tem para as suas vidas. E vivem uma vida sem fé, amargurada, cheia de coisas, de misticismo, cheias de ocultismo. É algo assim incrível. Obstáculos para que a pessoa se achegue até o Senhor. E estes homens aqui eles encontraram, tiveram nesta multidão um grande obstáculo para levar aquele amigo até Jesus. Mas nós vamos continuar a seguir aqui no texto. Então eu quero deixar uma primeira meditação. Não deixe que os obstáculos, que a multidão impeça de você seguir no seu objetivo, no seu alvo. Amém? E o nosso alvo aqui eu quero focar, como estamos falando sobre família, a sua família. A sua família. Por quê? Para guardar a família, para abençoar a família, para proteger a família, para fazer com que a família seja bem-sucedida, nós precisamos ter uma vida de intimidade com Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus. Aquele paralítico, ele foi levado pelos amigos ali para conhecer Jesus. Para extrair de Jesus o que Jesus tinha para ele. E segunda meditação que eu posso deixar aqui como lição para nós, é que nós não deixemos, irmãos, que o legalismo impeça que nós alcancemos o coração do Senhor, que nós alcancemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aqueles homens ali, eles se depararam com uma situação de legalismo, onde aqueles fariseus estavam observando Jesus o tempo todo. No ministério de Jesus, eles estavam o tempo todo observando para criticar, para reivindicar a Jesus sobre a lei, sobre não operar suas curas nos dias de sábado. Então eles estavam ali, enquanto Jesus estava olhando com compaixão para as pessoas, enquanto Jesus estava vendo as necessidades das pessoas, eles estavam ali somente para criticar. A irmã disse, criticaram, né, no momento em que está em crise, está comprando apartamento, está viajando. Mas é assim que Deus faz. E eu quero dizer que quando aqueles homens, eles viram as dificuldades, eles não se intimidaram e, pelo contrário, eles viram uma oportunidade de conquistar pela perseverança. Então, esses momentos adversos, essas más notícias que nós estamos ouvindo, Deus quer que nós olhemos para as situações e encontremos nessas situações oportunidades para a conquista, irmãos. Aleluia! Oportunidade. Oportunidade para crescer espiritualmente. Oportunidade para crescer em fé. Amém? Oportunidade para experimentar milagres. Aleluia! Então, queridos, quando aqueles homens, eles pegaram cordas ali para amarrar naquela maca e resolveram subir até o telhado para descer aquela maca com cordas, eu percebo
que eles viram o seguinte: isso aqui nós não podemos fazer sozinho. Nós precisamos de cordas para amarrar essa maca, nós precisamos de estratégia. E situações de nossas vidas, queridos, nós temos que reconhecer que sem Deus nós não conseguimos. Nós não podemos fazer sem o Senhor. Quando os desafios, eles aparecem diante das nossas vidas, nós precisamos entender que nós precisamos de cordas. Cordas. Amém? Cordas espirituais. Então, o que aconteceu? Aqueles homens se depararam com a multidão, não conseguiram entrar para levar aquela maca com o seu amigo até Jesus. E algumas coisas eles tiveram que fazer para que pudessem alcançar o seu objetivo. E são essas coisas que eu vou compartilhar com os irmãos, para que em 2016, apesar de tudo que nós estamos ouvindo, nós possamos vencer multidões, nós possamos atravessar e sair de posse da vitória. Então, em primeiro lugar, esses homens, eles tiveram iniciativa. Eles viram a dificuldade, mas não desistiram. Irmãos, eles poderiam ter chegado lá na casa, tem aquele monte de gente tentando entrar, mas não dava de jeito nenhum, o povo estava colado até a porta, do lado de fora, as pessoas ali. E eles poderiam ter pensado assim: vamos embora, vamos voltar. Mas eles tiveram iniciativa, amém? Eles não desistiram. E eles tiveram a iniciativa, começaram a pensar como eles fariam para levar aquele homem até Jesus. Então, irmãos, como eu disse aqui, cada dificuldade que se apresenta, nós podemos ver como oportunidade para que nós possamos crescer. E são nos momentos de adversidade, de dificuldade, que Deus abençoa o seu povo. Porque a Bíblia diz que outra vez vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E as estratégias do Senhor, elas colocam muitas vezes o homem que raciocina, que entende, tenta entender as coisas pela razão, eles não conseguem compreender. Porque Deus trabalha de uma forma diferente daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Amém? Então, eu quero mostrar aqui alguns textos da palavra de Deus, onde nós encontramos momentos de turbulência, de más notícias, onde servos do Senhor foram abençoados. Se nós ouvirmos a palavra de Deus, se nós acreditarmos naquilo que está escrito, se nós confiarmos no poder de Deus, nós seremos bem-sucedidos em todas as coisas. Depende da posição em que nós nos encontramos. Por quê, queridos? Eu disse aqui na sexta-feira retrasada que enquanto o Egito estava em desordem completa, enquanto existiam pragas, enquanto existia uma grande dificuldade no Egito, Deus estava prosperando os judeus. Depende do lugar onde nós estamos e quem nós somos. Se sabemos quem somos, ou é egípcio, ou é judeu. Amém? Os egípcios, eles estavam ali debaixo da maldição, debaixo da praga. E ali houve uma grande transferência de riqueza, porque eles eram ricos e tinham escravizado o povo de Deus por muitos anos. E na hora que veio o juízo sobre aquele lugar, aquele povo saiu de lá abençoado. E o juízo do Senhor está se manifestando no planeta Terra. Deus não está satisfeito com a humanidade.
E o juízo começa primeiro na casa de Deus, diz a palavra. Então, se começa na casa de Deus, o que será dos outros? Então, é um momento para nós nos firmarmos. É um momento, queridos, para nós nos apegarmos a Deus de dia e de noite. Eu tenho falado sobre isso porque o Senhor tem mostrado através dos profetas desta igreja que pessoas correrão de um lado para o outro e pessoas correrão para a casa do Senhor. E aí a palavra que nós temos é a que nós temos ensinado aqui. Meu filho, vai orar. Eu não faço milagre. Meu filho, vai buscar a Deus, vai ler a Bíblia, vai encher a sua lamparina de azeite. Para que você tenha iniciativa, para que você não desista quando você vê a multidão de problemas. Aleluia. A palavra de Deus diz, eu vou ler apenas 2 textos aqui para mostrar como o Senhor faz na vida dos seus filhos em momentos de dificuldades. Gênesis 26, versículo 12 diz assim: Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu o cêntuplo, e o Senhor o abençoou. Que terra era essa? Você vai lá em Gênesis, e nós vamos encontrar aqui a terra de Gerar, que significa seca. Ele estava ali, o povo estava vivendo uma seca, o povo estava vivendo uma crise, o povo estava vivendo uma conjuntura de perigo, de risco, de escassez. Mas o servo de Deus estava debaixo de uma aliança e foi abençoado. Queremos proteger a nossa família, os nossos filhos. Temos que permanecer em aliança com o Senhor, queridos. Aliança de fidelidade. Aliança de fidelidade. Outro texto que eu gosto muito é o de Ruth, aquela moabita, em que em um momento de dificuldade, Deus trouxe para ela um resgatador. E que o casamento dela com Boaz veio abençoar a sua família, veio garantir o seu futuro. Mas Deus deu as estratégias para ela. É por isso que nós precisamos estar em Deus, para receber as ideias de Deus, para receber as estratégias do Senhor. Amém? Lá em Ruth, no capítulo 2, versículo 2, diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanhar espigas atrás daquele a cujos olhos eu achar graça. E ela lhe respondeu: vai, minha filha. Nos 2 exemplos que eu dei aqui, que eu li, nós vemos que as pessoas tiveram iniciativa. Ela não ficou de braços cruzados sem fazer nada, esperando que alguém fosse fazer por ela, colocar a mão na cabeça. Não. Ela teve iniciativa, irmãos. Isaac teve iniciativa também. E o que aconteceu? A iniciativa gerou uma riqueza excepcional na vida de Isaac e na vida de Ruth. Aleluia. A iniciativa pode resultar em provisão para a vida toda. Então, durante a dificuldade, as más notícias, vamos ter iniciativa. Buscar em Deus o que nós devemos fazer, queridos. Aleluia. Então, a iniciativa também pode proporcionar uma renda vitalícia para toda a família. Foi o que aconteceu com Ruth. Aleluia. Toda a família foi abençoada. Amém? Então, aqui está uma chave para nos proteger. Nós precisamos acreditar naquilo que a Bíblia diz e não ficarmos o tempo todo lamentando. Uma lamentação, irmãos, aonde tem lamentação tem demônio. Aonde tem lamentação, o diabo está sendo alimentado. Aonde tem aquele espírito de comiseração, eu quero que todo mundo tenha pena, o meu problema é maior do que todos. Não é assim, queridos. Vamos trocar o murmúrio, a lamentação, por ações de graças,
Porque lamentando nós não vamos para lugar nenhum. E o diabo, ele gosta, ri, bate palma e até dança. Agora põe ele para correr. Não está chovendo, glória a Deus. A situação está difícil, aleluia. Eu vi um vídeo essa semana de uma moça que teve uma enfermidade aí que é muito complicada. Ela encheu o corpo de feridas por dentro do seu corpo e por fora. Entrou em estado de coma. Não tem cura essa enfermidade. Até queria trazer esse vídeo aqui. E essa moça disse o seguinte: em todo tempo, naquele leito, sofrendo dores horríveis, eu só adorei a Deus. E Deus a curou. Aleluia, ela saiu e agora vai casar, está abençoada, o Senhor a curou. Sabe como? Usando uma chave poderosa, louvor e ações de graças. Aleluia, diga: Deus quer que eu tenha iniciativa. Por quê, irmãos? Porque a tendência nossa é mais fácil você duvidar do que você acreditar para colocar a mão no arado. É muito mais fácil a pessoa duvidar. Ah, será que é assim mesmo, hein? Desse jeito aí que está falando? Mas não sei não, porque orou não sei por quem, não está curado. Fez isso, estou vendo lá na prova. O casamento foi destruído. Então, a nossa tendência é essa. Mas Deus está nos ensinando, amém? Aleluia. A outra atitude que eu vejo aqui, irmãos, nestes homens, é que eles tiveram ousadia. Ousadia significa ter disposição para correr risco. Porque eles subiram naquele telhado, levando 4 homens, levando uma maca com um paralítico que não se movia. Eu imagino que tinha um certo peso. E foram então com a ideia que eles tiveram. Eles tiveram iniciativa, vamos subir para destelhar, para poder descer, justamente no lugar onde Jesus estiver. Eles procuraram lá, fizeram os cálculos direitinho e tiveram ousadia. Amém? Porque o inimigo, ele quer paralisar a pessoa na hora que ela vê a dificuldade. Ali o povo de Israel, quando se deparou com o Mar Vermelho, olhando para trás e vendo o faraó com seus carros e cavaleiros, eles começaram a brigar com o Moisés. E Deus disse: olha, por que vocês estão lamentando? Por que você está clamando a mim, Moisés? Fala para o povo marchar, tem ousadia, põe o pé na água e vai. Então, amados, precisamos ter ousadia, amém? A Bíblia diz que em um decreto que foi dado contra o povo judeu, Esther se levantou e ela conclamou todo o povo, toda aquela nação para orar e jejuar durante 3 dias por ela. E com ousadia ela disse: olha, vocês orem por mim, jejuem, porque eu vou entrar na presença do rei. E se eu perecer, pereci. Aleluia. Então, irmãos, precisamos ter coragem, ter ousadia, amém? Aleluia. E nós vamos aproveitar aí a semana das primícias para, com ousadia, nós estarmos aí orando, guerreando, com fé pelas nossas causas. A outra atitude daqueles homens é que eles tiveram criatividade. Eu vejo, irmãos, que alguém que é motivado por fé, eu não falei da fé desses homens porque está implícito aqui, mas eu vejo que uma pessoa motivada por fé, ela não é paralisada por dificuldade nenhuma. Amém? Agora, uma pessoa incrédula, ela não faz absolutamente nada. Ela só vê as dificuldades. Em Eclesiastes diz o seguinte, que quem olha o vento não semeia, e quem olha as nuvens não colhe. Para que está olhando para o vento? Continua semeando, continua plantando. Porque quem dá o crescimento é o Senhor. Se nós fôssemos olhar na obra, o tanto de vento que Satanás tenta lançar para nos destruir, nós estávamos paralisados.
Mas nós sabemos que ao semeador foi ordenado semear. Amém? Ele diz, ó, o semeador saiu a semear. Você vai semear. É Deus quem vai dar o crescimento. A terra não é minha, a terra é de Deus. O coração é das pessoas. Cada um vai receber a semente de um jeito. Aleluia! Então não olhe para o vento, não olhe para as nuvens. Continue fazendo aquilo que Deus lhe chamou. Tenha iniciativa, tenha ousadia e seja criativo. Aleluia! Naquele tempo, eles colocavam as madeiras ali para fazer o telhado, colocavam galhos, colocavam folhas e vinham com barro. Então, eles tiraram ali. Claro que houve uma dificuldade, mas eles conseguiram tirar. Para poder descer aquele homem. Foi uma ideia criativa. Ei, eu quero te dizer, 2016, Deus vai te dar ideias criativas. Deus vai dar ideias criativas para o seu povo. Aleluia! Ele dá, queridos, Deus dá. Não pode, não dá para ser desse jeito, pois tem outro jeito. Mas que eu vou. Mas que eu vou olhar para Jesus, eu vou apresentar essa dificuldade. Eu vou levar essa dificuldade para que milagre aconteça. Aleluia! Abra telhado. Atravessa o mar, mas faz alguma coisa. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Eu tenho um exemplo aqui tremendo que eu peguei, foi o de Jacó. Jacó, ele recebeu ideias criativas do Senhor. Lá no capítulo 30 de Gênesis, versículo 39, diz assim: os rebanhos concebiam diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Jacó estava em Harã, trabalhando mais de 20 anos, foi enganado, porque ele colheu o que ele plantou quando ele enganou o seu irmão. Não adianta, a lei da semeadura, esse princípio funciona. Plantou, colheu. E ele colheu ali, mas ele trabalhou. E ele fez uma aliança com Deus. Deus tinha uma aliança com Abraão. E ele estava debaixo dessa aliança. E a Bíblia diz que quando Labão queria enganá-lo, Deus deu uma ideia para ele, quando ele já estava próximo do tempo de sair dali. Então ele fez uma divisão, escolheu ali o salário, os irmãos sabem. E ele pegou o gado e pegou aquelas ovelhas malhadas e listradas. Ele pegou uns gravetos, colocou, pintou de branco, colocou onde eles iam beber água. E ali aquele rebanho que cabia a ele cresceu, multiplicou. Tanto que Labão, quando viu a prosperidade, aleluia, na vida daquele homem, ele pensou assim, ele está me roubando. Tem gente que é assim, o mundo é assim, o diabo é assim. Não consegue ver a bênção de Deus na vida da pessoa. Não consegue ver. Irmãos, Deus vai honrar o seu povo. É Deus que vai fazer milagres em suas coisas, na sua vida espiritual. Labão, ele julgou, ele condenou. Eu lembro, irmãos, eu trabalhava lá no TJ, e Deus me abençoava e pronto, glória a Deus, aleluia. Aí quando foi um dia, o meu esposo, ele fez um negócio lá com um amigo, e entrou um carro no negócio, e o carro era uma bênção. Naquela época, era o carro que era sonho de consumo de todo mundo. Era um Gol GT iOS. GTS. Era o sonho de consumo. Naquele tempo era o carro, era como se fosse o que hoje? Não sei. Era top, né? E o meu chefe, ele ganhava o dobro do que eu ganhava. E o estacionamento era em frente assim à janela, e dava para a pessoa que estava lá olhar o povo estacionando. Aí eu vou com a minha bênção, sempre fui dizimista, aleluia, ofertante, glória a Deus. E quando o Senhor fala em oferta alçada, eu estou pronta, porque eu sei que tem algo na frente. Estou cansada de viver isso.
Cansada não, estou pronta para viver isso. Estou pronta para viver isso. Olha aí, irmãos, ó. Estou no espírito vigiando a palavra. Deus vai dizer, está cansada, então não tem mais, não vou deixar minha filha cansada. Não. E aí, a pessoa foi e disse assim, né? Eu estou chegando com minha bolsa feliz, alegre, apresenta a chave na igreja e tal. Aí a pessoa diz assim, o que essa mulher está fazendo? Só pode estar roubando, porque está com um carro desse, eu ganho mais, porque ela não tem nada. Labão, com Jacó. Mas ele recebeu o quê? Uma ideia criativa do Senhor para ser abençoado, queridos. Deus cuida do seu povo. Deus cuida do seu povo, nós precisamos acreditar nessa verdade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Ele me conduz às águas de descanso, aos pastos verdejantes, por amor do seu nome. Ele é o Senhor da nossa vida. Aleluia. Eu sei que pessoas estão aqui hoje, precisam ouvir essa palavra. Precisa ouvir essa palavra para entrar o ano em fé. Irmãos, se nós entrarmos 2016, da forma como nós terminarmos o ano, nós vamos entrar o ano. Está terminando o ano desanimado? Vai entrar desanimado, ficar o ano todo desanimado? Não. Se você se mover em fé, animado, em Deus, glorificando a Deus, terminou o ano, nem tudo está do jeito que você quer, nem tudo está do jeito que eu quero, mas vai ficar, e por isso eu não vou lamentar, eu vou terminar dando glória a Deus, porque há de se manifestar, a minha família é do Senhor, a minha vida é do Senhor, minha saúde é do Senhor, a semear é do Senhor, Vicente Pires é do Senhor, aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! E em último, glória a Deus, a perseverança. Aleluia! Aleluia! Esses homens, eles perseveraram naquele intento de levar aquele homem até Jesus, de levar o seu amigo até Jesus. Eu vejo que esses homens, eles eram misericordiosos, eles tiveram muita compaixão por aquele seu amigo e Deus honrou. Talvez aquele seu amigo nem tivesse fé. Foi porque tem gente que quando ela está destruída, quando ela está com um problema muito sério, ela vai, né? Fala assim, não, isso aqui funciona, toma um chá de boldo, vai funcionar, isso aqui a pessoa toma. Toma isso, a pessoa vai e toma. A gente não sabe, a Bíblia não fala. Eu creio, eu penso que aquele homem tinha fé, porque se ele não tivesse, ele não ia correr o risco. Ele ia pensar, o quê? Eu nessa maca aqui, vocês vão subir comigo nesse telhado aqui, para me fazer descer. Eu sou paralítico, eu posso me quebrar todo até morrer numa queda. Então eu imagino que aquele homem tinha fé. Mas a Bíblia diz que Jesus viu a fé dos amigos, né? A Bíblia diz que Jesus viu a fé dos amigos. Então eles perseveraram. E a fé, irmãos, ela não focaliza o tamanho das dificuldades, mas a grandeza de Deus. Diga, a fé não focaliza o tamanho das dificuldades, mas a grandeza de Deus. Então, somente alguém que persevera tem a garantia de chegar até o final. Que eu quero concluir nessa noite com essa meditação. Persevere lutando pela sua família. Persevere lutando pela sua libertação. Persevere lutando pelos seus sonhos. Você vai subir telhados, você vai destelhar telhados, mas no final você vai ver o milagre acontecendo. Enfrente os fariseus, enfrente o legalismo, enfrente as críticas.
mas foque no seu milagre. Persevere. Que eu posso deixar pelo Espírito de Deus para a sua vida. Se eu posso plantar uma semente no teu coração nessa noite pelo Espírito de Deus, é que você persevere, não desista. Não desista. Porque aquele homem, ele chegou até a presença de Jesus, levado pelos seus amigos e deitado numa maca. Mas ele saiu daquele lugar, passando no meio da multidão. Ele não precisou depois subir no telhado para descer, não. A multidão não deixou ele entrar, mas depois ele passou, ó. Eu fiquei pensando, quando eu li esse texto, irmãos, a família desse homem, porque aqui não diz que a família foi junto. Pode até ser que ficou lá fora, né? Mas quando viu aquele homem que era paralítico, com aquela maca nas costas, carregando. Aleluia! Imagina a felicidade, o espanto das pessoas. O que importa é que o milagre aconteceu. E eu quero te dizer que o nosso Deus é um Deus de milagres. É um Deus que prometeu e que cumpre. É um Deus que é fiel. E é um Deus que tem vitória para a sua vida. Eu quero que você se coloque de pé. Aleluia. Aonde está o leito em sua vida? Se tiver nas costas ou no ombro, você decide. Se tem um leito, decida a ter iniciativa, ousadia, criatividade, fé, para que ele saia das suas costas e você possa carregá-lo como um troféu nos teus ombros, para a glória de Deus. Aleluia.